Continuando, fizemos então o planejamento de produção e agora nós temos que fazer o cálculo do suprimento. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular qual que é a quantidade de insumos necessário para produzir tijolo de 2 furos, qual é a quantidade para produzir tijolo de 1 furo, e aí a gente vai fazer uma programação de compra semanal desse material. A ideia é essa. Então vamos começar com um de tijolo de 2 furos. O que ele diz aqui? Ó, somar produção das prensas de tijolos de 2 furos, transforme unidades em milheiro e multiplique pela formulação de 1,7 metros cúbicos milheiro de solo. Simplificando, se coloca o sinal de igual. Como é tijolo de 2 furos, a gente vem aqui no total, 2 furos, e clica. Só que, se eu fizer isso direto, vai dar errado o cálculo, porque o Excel, ele tá com... Quando ele vai calcular, você tem que usar parênteses para dividir as partes do cálculo. Então eu vou colocar 2 aqui, que eu acho que dá conta, se não der, depois eu coloco mais. Sempre começando com igual, parênteses, parênteses. Agora sim, eu pego aqui o total de 2 furos, divido pelo milheiro, ou seja, divido por 1000, fecho parênteses, e aí eu multiplico por 1,7, que é o metro cúbico. Ele deu um erro por quê? Porque eu esqueci de fechar o parênteses. Ele vai fechar para mim. Então veja que ele fechou aqui para mim. Tá? E chegamos em 229. Olhando aqui o do professor, 229, está correto. Então o que foi feito? Eu peguei aqui tijolo de 2 furos, o total que vai ser produzido. Ao invés de eu pegar 60 mais 60 mais 14, eu já tenho o total aqui, então eu fui direto na célula com o total. Esse total eu dividi por 1000, porque ele está falando de milheiro, né? Então ele quer dividir por 1000 para ter um unitário. E aí eu multipliquei por 1,7, que é a informação que ele está dando aqui. Ok? Agora o que ele quer? Ele quer que eu pegue esse solo e calcule essa densidade. Só que esse valor aqui não é 20.000, é 2.000. Então vamos já corrigir aqui. Aqui é mais simples. Aqui, coloco igual, pego o milheiro de solo, que a gente acabou de calcular, e multiplico por 2.000, que é a densidade. Checo aqui com o do professor. 458, 878. 458, 878. Está correto. Agora a gente vai calcular o cimento. O cimento é uma fórmula similar com o de cima. O que vai mudar é só a multiplicação final. Então eu coloco igual, parênteses. Coloco aqui o total de 2 furos. Divido por 1000. Fecho parênteses. E multiplico pelo 100 que está escrito ali de 100 quilos do milheiro. E aí chegou a 13.496, que também bate aqui com a informação do professor. Aqui eu simplifiquei um pouquinho a fórmula. Aqui eu usei 2 vezes o parênteses, porque eu não sabia o tamanho da fórmula. Aqui, como eu sabia que era a mesma, que ia ser pequena, um parênteses já foi suficiente, tá? Aqui, se quiser fazer só um, tá ótimo. Se aqui quiser fazer 2, tá ótimo. As duas maneiras estão corretas. A diferença de uma para outra é a multiplicação. Esse de cima multiplica por 1,7 e esse de baixo multiplica por 100. Mas a fórmula em si, de resto, é basicamente a mesma coisa. E aí ele quer que a gente calcule aqui a água, né? Que é a relação água por cimento. Como ainda é de cimento que a gente está falando, a gente coloca igual cimento vezes 0,86 que está ali do lado. Deu 11.607. 11.607, bateu.
que a gente pode fazer? Como a gente está calculando essa parte aqui inicial, a gente pode finalizar esse cálculo antes de ir para a programação de compra, para manter o pensamento. Porque aqui de baixo vai ser similar, só vai mudar a célula que a gente vai usar e o valor que vai ser multiplicado. Então aqui, ó, milheiro de solo, eu coloco igual. Agora é um furo, então, parênteses, tijolo de um furo é esse daqui. Divido por 1000, porque está falando de milheiro. Fecho parênteses. Multiplico pelo valor que ele está falando aqui, que é 0,85. 0,85. Deu 29. Checar com o do professor. 29 está correto. Aqui também está com erro no texto. Tem que tirar um zero, é 2000. E a mesma lógica do anterior. Eu pego o solo e multiplico por 2000. E agora o milheiro do cimento é igual a gente calculou aqui, né, o milheiro do cimento. Só muda a multiplicação no final e a referência que é um furo e não dois. Então eu coloco igual. Abro parênteses. Tijolo de um furo eu pego aqui. Divido por 1000. Fecho parênteses e multiplico por 50 kg, porque aqui são menos quilos, né? O de cima era 100, aqui é 50. Chegamos em 1687. 1687, está correto. E agora o total. Aí eu somo o tijolo de 2 furos com o tijolo de 1 furo. No primeiro que é solo. Então aqui é igual solo de 1 furo mais solo de 2 furos. 258, 258. E o de baixo é cimento, só que a posição ele muda de um para o outro por causa da relação da água. Então tem que ter só um pouquinho de cuidado na hora de selecionar. Então cimento é aqui em cima, cimento, mais cimento do de baixo. 15.183, 15.183. Então fechou. Então a gente já sabe qual que é a quantidade total mensal de suprimento para tijolo de 2 furos, para tijolo de 1 furo, e aqui embaixo o total disso, né, que seria a soma dos dois. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses valores e vai dividir em programação semanal de compra. Só que perceba que tem um erro aqui, né? Ele fala quilo e aqui ele mudou para metro, só que é quilo. Então, vamos dar aquela corrigida básica. Agora está correto. Como que a gente vai fazer a programação? A gente coloca igual. Vamos abrir vários parênteses por via de dúvidas. E agora a gente vai ter que somar a semana. Deixa eu só mostrar isso. A semana é isso daqui. Tudo isso daqui é a semana. Essas 3 linhas aqui, essa e essa, elas se referem a tijolos de 2 furos. E as 3 de baixo, elas são de 1 furo. E isso é relevante na hora de fazer a fórmula. Como a gente está falando de 2 furos, a gente escreve soma, abre parênteses e seleciona o da segunda-feira até o da sexta e fecha parênteses. Quando no Excel aparece 2 pontos, é que ele está calculando tudo que está nesse intervalo. A gente coloca o mais, soma, da prensa 2. Então o primeiro ali, o I11, 2 pontos, M11, é a prensa 1. Agora a gente está calculando a prensa 2. E agora, para fechar, soma, prensa 3. E fechou. Então aqui a gente tem a soma das 3 prensas na primeira semana para tijolo de 2 furos. Aí eu fecho parênteses, que vai fechar todas essas somas. Eu divido por 1000, porque a gente está se referindo ainda aqui, né? Milheiro. Fecho parênteses.
e multiplico por 1,7, que é um metro cúbico. Eu provavelmente esqueci de fechar mais um parênteses. Devo ter colocado parênteses a mais. Deu 76. Olhando do professor, deu 61. Então tem algum erro. Qual que seria o erro? Deixa eu ver aqui no vídeo dele, onde ele faz esse cálculo. Somar a produção semanal das prensas, transforme em unidade de milheiro, multiplique por 1,7. Eu fiz a mesma programação que ele. Talvez seja a programação que esteja diferente. A programação está diferente. Foi isso que aconteceu. Então não está errado isso. É que a programação do professor não é a mesma que a minha. Se eu der o Ctrl C e colocar Ctrl V aqui, ó, vejo que ele já ajeitou automaticamente. Por quê? Porque ele não tem essa semana, né? Não tem a prensa 3 fazendo esse tipo de tijolo. Aqui também não. E aqui também não. Então perceba que ele calculou em cima dos 15 mil, dos 30 mil, 30 mil e 30 mil. Porque esses de baixo é outro tipo de tijolo. Para ver se deu certo, é só somar tudo. Então você tem aqui, ó, 6, 7, 8, 9, deu esse 9 aqui. 5, 10, 15, 22, 229. Então, aqui está correto. Para fazer o de baixo, é a mesma lógica de antes. Coloco igual, clico aqui, multiplico por 2.000. Vamos tirar essa propaganda. Tá, é um valor alto, ok. O meu deu mais alto por quê? Porque o do professor é 61 mil, porque essa programação aqui, ó, é diferente da minha. Como o meu tem mais, o valor aqui tem que dar mais também. Ctrl C, Ctrl V. Aqui embaixo tem que fazer a fórmula grande de volta. Então, deixa eu ver quantos parênteses que são. Eu tinha colocado um a mais aqui, né? Posso tirar 1. Então, são 2. Igual, parênteses, parênteses, soma, abre parênteses, pega o intervalo, fecha parênteses, mais soma do segundo intervalo da semana 1, mais soma da prensa 3. Né? Prensa 1, prensa 2, prensa 3, tudo da semana 1. Fecho todas as somas, divido por 1.000 e multiplico por 100, se eu não me engano. Vamos ver se é por 100. Isso, por 100. Então eu fiz a soma da prensa 1, a soma da prensa 2, a soma da prensa 3. Aí eu fechei para a soma ser feita antes da divisão. Dividi por 1.000, multipliquei por 100. Feito isso, Ctrl C, Ctrl V, ele ajusta. E o de baixo, igual ao valor de cima, multiplicado pelo 0,86, que é o que está aqui, né? 0,86. Também Ctrl C, Ctrl V para as outras semanas para fazer o cálculo automático. Eu vou fazer esse exemplo aqui do professor, que ele só coloca esses dois, só para a gente ver se bate com os valores dele. Ó, veja que deu certo, ó. 61.000, 61.000, 122.400, 122.400,
3.600 e 3.96. 3.600 e 3.96. Então perceba que a fórmula funciona. Só deu valores diferentes porque eu programei de maneira diferente. Ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa, só que para de um furo. Então, a fórmula vai ser similar, porém, vai mudar a posição das casas, né, das células, no caso, e vai mudar o fator que a gente vai fazer a multiplicação. Então, eu coloco igual, soma, aí eu pego aqui, porque aqui é sobre um furo, mais soma desse daqui, mais soma desse daqui. E eu estou esquecendo toda hora de fechar algum parênteses. Por que ele deu um traço? Porque na semana 1, nenhuma prensa faz tijolo de um furo. Então tem que dar 0. Então, teoricamente está correto. Como que a gente sabe se está correto ou não? Ctrl C, Ctrl V. Perceba que aqui ele já calculou. Por quê? Porque aqui, ó, eu já tenho uma produção. Ctrl V. É a mesma produção que a anterior, tem que bater o mesmo valor. Aqui tem que dar menos. Aqui deu menos por causa daqui. Só que está dando o valor errado. Eu esqueci alguma coisa na fórmula. Esqueci, olha só. Então vamos refazer a fórmula. Fiz as somas. Eu esqueci de dividir por 1000. Então vamos dividir por 1000. Fecha parênteses. E eu tenho que multiplicar por 0,85. 0,85. Agora a fórmula está correta. Agora ela vai corrigir aqueles valores. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Agora está correto. Então você vê a importância de prestar atenção na fórmula. Eu tinha feito só as somas, eu não tinha dividido pelo milheiro e nem multiplicado pelo metro cúbico. O de baixo, eu pego o valor que a gente acabou de calcular e multiplico por 2000. E mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. E aí aqui embaixo, aí é a fórmula mais longa. Então eu coloco igual, soma, e aí eu vou lá em cima novamente e pego os espaços em branco. Então fecho, mas perceba que ele está aparecendo aqui em cima, tá? O que eu estou fazendo. Soma, prensa 2, mais soma, prensa 3. Fecho as somas todas, divido por 1000 e multiplico por, vamos ver ali, 50. Que é aqui, ó, 50 no milheiro de cimento. Vamos ver, soma, 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 foi. Aí a soma de todos. Esse fechou com esse. E esse fechou com esse, tá certinho. Eu tava conferindo os parênteses. Aí eu coloco aqui do lado, Ctrl C, Ctrl V. E aí para saber se deu certo, né, 750 com 750 dá 1500. 1687 bateu o valor. Deixa só um instante aqui para ver como ficou. Lembrando que esses valores provavelmente não vai bater, porque esse aqui é o exemplo que eu estou fazendo em cima do professor. Não está batendo com o dele, porque a minha programação aqui está diferente da dele. E agora, para fechar, os totais. Agora é só somar um com o outro. Então, aquele que é de solo, então eu pego esse mais solo aqui. Milheiro de solo com milheiro de solo. Ctrl C e Ctrl V.
E ele quer também o cimento. Então, o milheiro de cimento está aqui, mais o milheiro de cimento está aqui. Mesmo esquema de sempre. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o que é isso daqui? Essa parte de cima aqui, toda essa parte de cima, nós pegamos qual que é o total de insumos que precisa para a produção de tijolo de 2 furos no mês. E aí esses valores a gente dividiu de acordo com a programação que foi feita nas máquinas para a produção semanal. Então isso daqui é uma programação de compra semanal para tijolo de 2 furos. E embaixo a mesma coisa. A gente calculou qual que é o material total precisado para produzir tijolo de 1 furo e a compra semanal desse material. E aí aqui embaixo é o total dos dois. É a soma de um furo com 2 furos. E aí qual que seria o total que tem que ser comprado desses materiais. E assim a gente fecha a etapa 2.